Muito obrigado, Sr. Professor. É uma grande honra estar aqui a falar com uma mesa tão distinta e com uma audiência tão repleta. Algumas pessoas estão-se a ir embora. Eu compreendo, porque isto de concorrência é um bocadinho esquisito no meio desta conferência. Aliás, eu fico a sentir-me especialmente mal, porque os dois oradores antes, apesar de tudo, ainda têm a ver com proteção de dados, não é? E foram ao âmago das questões, e eu agora tenho que falar de concorrência. Bem, mas eu vou tentar tornar a coisa minimamente interessante e apelativa ainda assim. Antes de começar, porque vamos ter espaço para debate, queria responder aqui ao meu caro colega, lançando uma acha para a reflexão, que é de que, nesta questão do acesso aos dados dos outros trabalhadores, na medida em que esteja em causa a violação de um direito subjetivo que decorre do próprio direito da União Europeia e que estará, por exemplo, se estivermos a falar da violação de igualdade de género, mesmo que a nossa lei não diga nada sobre isso, o trabalhador pode sempre invocar o princípio da efetividade e, portanto, terá que ter acesso a esses dados. Se for a única maneira de provar o direito, terá que ter acesso, e isso no âmbito do private enforcement da concorrência, já estou a puxar a brasa à minha sardinha, já é perfeitamente claro. Não se pode buscar? Não se pode, ainda não está autorizado pela União Europeia. Muito bem. Então, como é que eu quero avançar nesta apresentação? Eu parto do pressuposto que esta plateia não será necessariamente perita em direito da concorrência. E, portanto, quando me pediram para falar de proteção de dados e concorrência nos serviços financeiros, bem, podemos deixar de parte dos serviços, vamos falar de proteção de dados e concorrência em geral, eu pensei, bem, então não posso dar por adquirido os conhecimentos em matéria de concorrência e tenho que fazer assim muito por alto, tentar discutir como é que estas duas áreas se cruzam e porque é que nós temos que ter atenção também aqui aos problemas de concorrência. Então eu vou pedir ajuda aos meus colegas de mesa para tentarmos jogar aqui um jogo, pode ser? Não? Pronto. Olha que eu estou em horas extraordinárias, homem. A primeira, bem, em termos de normas que nós estamos a falar aqui, mesmo para quem esteja completamente fora do tema, o direito da concorrência está previsto nos artigos 101 e 102 do Tratado, a parte das práticas restritivas, que é essencialmente aquilo que eu vou falar aqui, depois há controle de concentrações e auxílios de Estado, mas vamos deixar isso de lado. Há um regulamento processual europeu, o Regulamento 1/2003, a nível nacional temos o direito exatamente idêntico que está previsto na Lei 19 de 2012 e depois temos também os estatutos da Autoridade da Concorrência. Bem, então, como é que as duas áreas se cruzam? Eu proponho 6 caixas, dentro das quais podemos espreitar. E vou começar por pedir ali ao professor Eduardo Vera Cruz que escolha uma caixa. Escolha uma caixa, por favor. 3. Muito bem, vamos à caixa 3. A obrigação de vender bases de dados. Ora bem, no âmbito do direito da concorrência, há situações em que podemos estar perante uma posição dominante de uma empresa que tem imenso poder de mercado, no mercado relevante em causa, e em que essa empresa pode ser obrigada a dar acesso a bases de dados que tem ao seu dispor. E já temos exemplos disto, nomeadamente no caso da AMS Health. Essas bases de dados podem ser consideradas uma essential facility, uma facilidade essencial para concorrer no mercado ajusante e, portanto, receberem uma ordem de uma autoridade de concorrência europeia, nacional ou até de um tribunal, num caso entre privados, que os obrigue a darem acesso a essa base de dados. Bem, e a pergunta seguinte é óbvia, não é? Então, mas damos acesso à base de dados, então e as obrigações de proteção de dados do outro ramo do direito, como é que ficam? Ninguém sabe muito bem porque só agora é que vamos, de facto, começar a colocar essas questões. Mas, efetivamente aqui, o direito da concorrência vai obrigá-lo a dar acesso. E, portanto, o passo seguinte vai ter que ser, e eu agora deixo isso aos especialistas, não me quero intrometer nessa área, vai ter que ser garantir o respeito pelas normas de proteção de dados dentro do possível e tendo em conta as exceções que são permitidas pelo próprio regulamento. Mas eu estou a lançar ideias, eventualmente, para debate. Vamos a outra caixa. Sr. Doutor. 5. Ok. Direito de acesso a dados no private enforcement. O private enforcement, a concorrência, é uma área que ainda está assim um bocadinho incipiente, mas já está a começar e vai explodir porque estamos agora a concluir o processo de transposição da diretiva de private enforcement, fomos, aliás, o último Estado a fazê-lo, essa diretiva que está aí indicada. E nesta diretiva, e é um bocadinho isso que eu já estava a falar no meu primeiro ponto, nesta diretiva há novas regras
processuais para o acesso. Basicamente, o que é que o legislador europeu fez? O legislador europeu, e quem diz o legislador europeu diz todos os Estados-membros, sejamos honestos, né? O legislador europeu olhou para as regras de acesso e disse, isto não funciona. Isto assim, o direito das pessoas não é efetivo. Estamos a violar o princípio da tutela jurisdicional efetiva. Então temos que fazer regras novas que deem uma proteção efetiva aos direitos das pessoas a terem uma indenização caso sejam afetadas por uma prática anticoncorrencial. Sejamos claros, isto é um atestado de insuficiência às nossas regras gerais de direito processual civil em termos de ter acesso a documentos necessários para provar os nossos direitos. Okay? Mas, no âmbito desta diretiva, a única obrigação é criar um regime especial para estes casos. E é isso que todos os Estados-membros fizeram. Não há um único Estado-membro que tenha agarrado nisto como pretexto e alterado o regime geral. Portanto, todos os Estados-membros criaram regras especiais apenas para estas ações. Ainda antes da transposição da diretiva, estas obrigações já existiam e já tinham sido exploradas pelo Tribunal ao abrigo do princípio da efetividade. Portanto, já tinham sido feitas algumas, em conjunto com o primado do direito europeu, já tinham sido impostas aos tribunais nacionais algumas obrigações de afastarem regras nacionais que estavam a impedir as empresas e os consumidores terem acesso a determinados documentos que precisavam ter para poderem provar em tribunal os seus direitos. E para terem uma ideia mais concreta, estamos a falar de regras que dizem, nomeadamente, que as pessoas têm que ter acesso à informação confidencial. Se essa informação confidencial é necessária para eu provar o meu direito, eu tenho que ter acesso a ela. E mais, há todo um juízo de proporcionalidade que tem que ser feito. Eu tenho que poder pedir acesso a categorias de documentos. Como eu não sei o que é que está nos documentos, não é exigível que eu diga eu tenho que ter acesso àquele documento porque aquele documento fala de... Eu não sei de que é que fala aquele documento. Portanto, eu quero ter acesso a uma categoria ampla de documentos. E depois, para garantir a proporcionalidade dos interesses em conflito, o juiz tem que largar mão de instrumentos tais como data rooms, proibição de limitação da utilização dos dados apenas a consultores externos, que não podem sequer partilhar com o seu cliente aquilo que consultaram, apenas na estrita medida em que isso for necessário para a defesa dos direitos. Portanto, uma lógica que, eu já estive em tribunal com isto, portanto sei do que falo, para os processualistas é completamente insano, porque haver documentos no processo que não são públicos é estranhíssimo. Haver um documento a que a parte não pode ter acesso, mas apenas os seus advogados, é uma coisa estranhíssima. Portanto, no âmbito da concorrência, estamos a obrigar a uma completa alteração da maneira de pensar. E tudo isto depois mexe, obviamente, com a abertura de exceções também às normas de proteção de dados. Porque também aí, obviamente, para quem não esteja habituado a esta lógica da efetividade, a coisa torna-se chocante. Enquanto para mim não acho minimamente chocante, mas para essas pessoas será, e temos lá está o conflito de interesses que tem que ser resolvido dentro da proporcionalidade. Sr. Professor, outra caixa? Não aqui, peço desculpa. Caixas. Ok, caixas. Quadro institucional comum. Parcialmente comum. Bem, este é um ponto que está agora em completa alteração. Como sabem, o controle das contraordenações aplicadas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados até agora tem sido feito pelo Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão. E o controle das contraordenações da Autoridade da Concorrência também. O que significava que havia ali um momento, e quem diz isto diz outros reguladores, não é? Havia ali um momento em que o controlo do direito entroncava todo na mesma instituição, no mesmo tribunal, que era capaz de aplicar uma lógica de controle semelhante. Isso facilitaria algumas destas discussões, por exemplo, sobre a efetividade, como é que nós vamos ponderar estas coisas. Bem, está pendente, está prestes para sair, não está pendente, está prestes a sair, porque já foi aprovado, uma alteração disto. Okay? Portanto, a partir da publicação, da transposição da diretiva do Private Enforcement, deixará de ser assim. O Ministério da Justiça aproveitou para meter lá uma norma que altera o artigo 112 da Lei de Organização do Sistema Judiciário. Porquê? Porque o Supremo Tribunal de Justiça estava estranhamente a olhar para o 112 e a dizer... Desculpem, para o 102. 112, acho que é o 112. Bem, agora pode ser uma gralha. Estava a olhar para esse artigo que dizia estão sujeitos ao controlo centralizado no Tribunal da Concorrência, não diz isto,
estas entidades, uma enumeração, e depois tinha uma cláusula aberta. E todas as outras autoridades administrativas independentes com funções de regulação e supervisão. O Supremo Tribunal de Justiça, que não é um tribunal administrativo, como o seu nome indica, ouviu esta expressão e achou que todas as autoridades administrativas que pudessem adotar um ato administrativo, por si, eram autoridades administrativas independentes. Bem, então era tudo. A ASAI era... Aliás, todas as autoridades administrativas podem adotar atos administrativos independentemente por si. Portanto, não era essa claramente a intenção do legislador. Mas o Supremo Tribunal de Justiça abriu esse dique e o Tribunal de Concorrência percebeu que, de repente, que ia ter lá todos os recursos contra ordenações de todas as autoridades administrativas nacionais, desde questões da ASAI até questões, também de trabalho, enfim, tudo, ia lá parar tudo. Bem, o Ministério da Justiça, antes que a coisa saísse fora do controle, resolveu acabar com a cláusula geral. Mas, ao acabar com a cláusula geral, fechou também a porta à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que não consta da enumeração exaustiva e, portanto, voltarão esses recursos, vamos perder este quadro institucional parcialmente comum e os recursos da CNPD vão voltar a ser ouvidos pela jurisdição comum, se não estou em erro, irão para os tribunais de pequena instância criminal, ou equivalente, não sei se me poderão corrigir, que serão os tribunais, então, que passarão a ser competentes de acordo com as regras gerais. Já agora, para quem tiver curiosidade, no número 30 da revista de concorrência, há vários artigos publicados exatamente sobre esta temática. Bem, falta-nos então ver, vamos começar a caixa 2. Partilhas intragrupos de bases de dados. O professor já esteve a falar aqui um pouco no contexto de transferência de trabalhadores que se suscitam dificuldades especiais nestas questões intragrupo. Para o direito da concorrência, a questão é absolutamente não existente, porque para o direito da concorrência, tudo o que se passa intragrupo não é proibido pelo direito da concorrência. Para o direito da concorrência, as empresas são unidades económicas. Nós olhamos para os nossos colegas de direito societário com uma cruz nos braços e dizemos a vossa lógica de divisão de responsabilidade de pessoas jurídicas diferentes, isso é estranhíssimo. Nós queremos é saber quem é a unidade económica. E, portanto, as empresas do mesmo grupo são livres de fazerem com as empresas do seu grupo os acordos que quiserem. Não há qualquer restrição a nível do direito da concorrência, o que significa que elas poderiam também, da perspectiva do direito da concorrência, partilharem entre si as bases de dados que quisessem. Portanto, valha-nos o direito da proteção de dados para impor alguns limites a isso, sendo o caso. Depois, temos, o que é que nos falta? Temos o Public Enforcement. A questão do acesso a dados no âmbito do Public Enforcement é especialmente espinhosa, porque eu próprio não me tinha apercebido disto, até recentemente, e, quer dizer, estava consciente da questão, mas não da sua profundidade. E será publicado também no próximo número da Revista da Concorrência um artigo de uma estudante, aliás, que fala especificamente sobre os desafios que o Regulamento Geral de Proteção de Dados vão colocar à Autoridade da Concorrência. Eu acho que nós até podemos extrapolar que esses desafios não vão ser só para a Autoridade da Concorrência, mas que vão colocar, essa análise é interessante também para qualquer outra, o exercício de qualquer poder da Autoridade que passe pela apreensão de documentos que incluem dados protegidos, ao abrigo do RGPD. Enfim, é que a Autoridade da Concorrência, para quem não saiba, faz aquilo que se chamam dawn raids, entra de manhãzinha às 9 da manhã, quando as pessoas estão a chegar, já está lá à porta, normalmente com polícia, entra, diz, agora fecham as linhas de telefone, chamem aí os advogados se quiserem, nós esperamos meia hora, mas agora vamos aqui com os nossos técnicos informáticos copiar os documentos que quisermos e apreender bases de dados inteiras e tirar fotocópias e portanto, eles levam para a Autoridade da Concorrência, hoje em dia já com software relativamente sofisticado que lhes permite fazer uma seleção, mas ainda assim vão levar, por vezes, milhares e milhares de páginas, que depois vão analisar para ver se tem alguma coisa relevante para provar a infração. Inevitavelmente estamos a apreender documentos que têm dados pessoais, que devem estar protegidos. E, portanto, nesse artigo muito interessante, discute-se como é que isto é permitido, em que condições, pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, quais são as exceções que podem ser invocadas
A minha opinião pessoal é que essa parte não oferece um grande desafio. O desafio maior em termos de justificação jurídica, se calhar, coloca-se quando não é a própria autoridade a apreender os documentos, mas quando é a empresa que quer colaborar com a autoridade, por exemplo, num pedido de clemência. Por favor, não me deem multa e eu prometo que vos ajudo a apanhar os outros. É isto. Delação premiada, não é? O chamado pedido de clemência. Ser a própria empresa a chegar lá à autoridade e a entregar os documentos. Dizer, olha, está aqui a prova. Okay? E, nomeadamente, estão aqui dados protegidos pelo RGPD, mas quer dizer, tome lá a prova. Bem, então, poderá suscitar-se a discussão saber se há ali, de facto, uma obrigação jurídica que aquela empresa possa invocar para integrar nas exceções que lhe permitem facultar o acesso àqueles dados protegidos. É perfeitamente possível essa construção, porque a própria lei da concorrência diz que, se nós pedimos clemência, temos a obrigação plena de cooperação e temos que dar todos os documentos que sejam necessários e úteis à autoridade da concorrência. Mas eu estou mesmo a imaginar que os escritórios de advogados que são bem pagos para arranjarem todos os obstáculos possíveis e imaginários vão seguramente invocar isto enfim. Bem, e por último, temos a guerra pela alma do direito da concorrência. E eu aqui, se calhar, fico mais perto aqui das suas áreas. Nós estamos a assistir como sabem, uma grande tentativa de usar o direito da concorrência para chegar a resultados de proteção de dados que a lei não nos permite, que a lei existente não nos permite. E o exemplo disso máximo será o caso do Facebook. Neste momento, o Bundeskartellamt, a autoridade de concorrência alemã, tem um caso aberto contra o Facebook, já o está a acusar de violar o direito da concorrência, por entender que tem determinadas práticas de utilização dos dados dos seus utilizadores que violam o direito da concorrência. Bem, é óbvio que a preocupação subjacente é uma preocupação de proteção de dados. Portanto, estaria melhor no direito da proteção de dados, estaria melhor no direito de proteção dos consumidores. Essas são as áreas mais óbvias para esse tipo de preocupação. Mas, como não se encontrava uma solução jurídica capaz para ir atrás daquelas práticas e de as impedir, a Autoridade da Concorrência alemã e um pouco a própria Comissão Europeia, porque neste momento a Comissária Europeia da Concorrência é da Dinamarca e, portanto, tem ali uma maneira de pensar protestante muito semelhante à abordagem dos alemães. E a abordagem da Alemanha é dizer que o Facebook tem uma posição dominante no mercado das plataformas sociais e que, portanto, tem que ter cuidado como é que usa os dados. Porque o uso desses dados, que são, no fundo, a contrapartida, nesta visão, a contrapartida da utilização pode constituir um abuso de posição dominante. Isto é altamente complicado, porque estamos a falar de um mercado... Bem, é isto que se discute. Estamos a falar de um mercado aparentemente gratuito. Portanto, dizer que existe um mercado de plataformas sociais em que as pessoas pagam com os seus dados, sendo que não é possível identificar um valor económico preciso para esses dados, nem o mercado existiria se nós tentássemos vender os dados, porque o Facebook nunca nos pagaria pelos nossos dados, né? Os dados só têm valor quando são em massa, nenhuma empresa estaria disposta a pagar pelos dados de um único utilizador. Portanto, enfim, estamos a esticar aquilo para o que o direito da concorrência era suposto ser usado para conseguir colmatar lacunas de proteção de dados dos utilizadores que neste momento, mesmo com o RGPD, ainda não se conseguirá chegar lá. E pronto, com isto fico nos 19 minutos e 15. Muito bem.